Pessoal, tudo bem? Espero que sim. A matéria de vocês, para a gente terminar essa matéria do primeiro bimestre e a gente continuar a sequência dos conteúdos que a gente tem que trabalhar na base curricular comum, é a regionalização do espaço mundial. Então, eu optei, na semana passada, passar o texto para vocês falando o que é regionalizar e as principais critérios que a gente usa para regionalizar o mundo e quais são essas principais formas que a gente tem de regionalização. Então, elas se alternam por questões relacionadas aos critérios que a gente especifica e também a determinados momentos que a situação que a sociedade mundial vai estar passando aí. Então, quando a gente fala em regionalizar, a gente está falando em separar em partes, né? Então, para facilitar muitas vezes uma forma da gente entender a sociedade mundial, a gente vai regionalizar. Então, nós temos inúmeras dessas regionalizações, mas as mais importantes para a gente no momento, para a gente dar a sequência ao conteúdo agora, para a gente trabalhar com globalização da economia mundial, por exemplo, a gente tem que entender essas principais aqui. A primeira delas é a regionalização em continentes. Então, é a divisão do nosso planeta nos 6 continentes. Então, a América, Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida. Então, essa é a primeira regionalização que nós temos, a divisão em continentes. Qual é o critério que se utiliza? Critério físico-geográfico, critério que envolve cultura ou até mesmo o processo de organização da sociedade mundial. Então, na sequência, a gente vai ter uma regionalização que vai envolver um processo muito antigo e já vai voltar para os pontos da história. Então, essa aqui é a regionalização que a gente chama de visão eurocêntrica, ou seja, a visão que a Europa determina ao mundo a partir do momento que ela faz as suas grandes conquistas. Então, o velho mundo é essa grande massa que a gente chama aqui de Eurásia, mais a África, que é considerado o berço da civilização mundial. Este velho mundo, ele conta a descoberta, a gente fala sempre entre aspas, porque a gente sabe que as outras áreas que foram encontradas um pouco mais para frente, elas já tinham pessoas que ali viviam, que eram os povos nativos. Mas na visão eurocêntrica da divisão do mundo, a outra regionalização que a gente tem é velho mundo, novo mundo, novíssimo mundo, e não aparecendo aqui embaixo, mas porque tem pouco tempo, né, em média, se a gente for olhar pelos fatos históricos da história do mundo, da formação, né, desse eurocentrismo aqui, a gente fala de 4, 5 séculos, né, de diferença de anos. E o continente antártico, a gente não tem nenhum século que eles conseguiram chegar num consenso para colocar a Antártida como uma área continental. Então, este novo mundo, quando Cristóvão Colombo chega às áreas que hoje pertencem ao Caribe, mais tarde Pedro Álvares Cabral, mais tarde a Inglaterra nessa região aqui da América anglo-saxônica e a Espanha no restante do que nós chamamos de América Latina. E mais para frente o novíssimo mundo, caracterizado principalmente pela presença da Inglaterra na região da Austrália e da Nova Zelândia e em algumas outras áreas da Oceania aqui, ok? Na sequência, a gente já vai envolver uma regionalização, a gente vai falar sobre uma regionalização que envolve fatores diferentes, um pouquinho diferentes. Vamos pôr isso aqui primeiro. Por quê? Nós estamos falando do período da chamada Guerra Fria. Então, durante o período da Guerra Fria, que foi a matéria que vocês estudaram anteriormente, nós vamos ter aqui, né, a divisão do mundo em países socialistas, que são os que estão de verde, e os seus aliados, representado principalmente pela União Soviética, ou URSS, e os países capitalistas, representados pelos Estados Unidos aqui e os seus aliados. Então, durante a Guerra Fria, essa foi a divisão. Nesse período aqui, nós chamamos o mundo de bipolar.
porque ele tinha apenas dois polos de poder. E esses dois polos eram o polo socialista e capitalista. Socialista representado pela União Soviética e capitalista pelos Estados Unidos e mais os seus aliados. Então, neste período aqui, queria-se dividir o mundo assim, em socialista e capitalista. Porém, passou-se a perceber que tinha áreas do mundo que, tanto da influência capitalista quanto socialista, ainda continuavam muito pobres. Estando sendo muito pobres, precisou-se fazer uma divisão envolvendo outro termo, que vai durar até o final, a gente está colocando aqui, 1989, que foi o declínio, a queda do socialismo. Então, essa regionalização ela faz sentido nesse período, de 1945, pós o término da Segunda Guerra Mundial, até 1989, 90, que foi queda do Muro de Berlim e a reconstituição econômica da Rússia, e a União Soviética deixando de existir, o socialismo também. Então, durante esse período aqui, ao perceber que existiam países muito pobres, dividiu-se o mundo em primeiro mundo, região de amarelo, então, Estados Unidos, Canadá, a parte que a gente chama de ocidental da Europa, que era a parte capitalista da Europa, tá? O Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. O segundo mundo eram todas as economias que na época eram economias socialistas. União Soviética, China, Mongólia, né, alguns outros países africanos aqui, ó, com destaque para Argélia, Egito, a região do Congo, tá? E Cuba e a Nicarágua aqui no continente americano, na América Central. Então, esses países eram os países de segundo mundo, eram os países de economia estável, economia estabilizada, em que o Estado comandava e a população tinha uma igualdade social melhor do que dos países capitalistas. E o terceiro mundo, os países mais pobres, basicamente toda a América Latina, toda a África, toda a região do Oriente Médio, do Sul e Sudeste da Ásia, né, que são os países mais pobres do mundo até a atualidade. Quando chega o fim do que nós chamamos de mundo bipolar, que os dois polos de poder deixam de existir. Por quê? Porque o socialismo entra em decadência junto com a União Soviética, e aí nós vamos ter o fim e perder completamente o significado dessa regionalização aqui. Então, ela já não tinha significado mais, porque já não existia o quê? Países de segundo mundo. Então, a regionalização passa a ser um pouco diferente. No início da década de 1990, bem no início da década de 90, o socialismo deixa de existir juntamente com a União Soviética, a Rússia se separa desses países aqui, ó, que eram anexados a ela, a região da Ásia Central e a região, né, daqui a gente fala da região leste da Europa, que era anexada à Rússia e era socialista. Neste período de 1990, onde o mundo deixa de ser bipolar e volta a ser multipolar, vários polos de poder surgem aí, países, né, dessa região aqui, ó, da parte ocidental da Europa, que são Reino Unido, Alemanha, França, Itália, se fortificaram muito economicamente, o Canadá, os Estados Unidos, o próprio Japão e a Austrália. Aí eles criam uma divisão, né, utilizando o critério socioeconômico também, dividindo o mundo em países do norte e países do sul. Só que o critério que era seguido não era o critério da linha do Equador. Então, a linha do Equador está bem aqui abaixo. Tem muitos países da África, até mesmo da América Central, até mesmo aqui, ó, dessa região todinha da Ásia, que estão acima da linha do Equador. Mas eles eram países mais pobres, então eles ficavam no sul subdesenvolvido e os mais ricos no norte desenvolvido. Neste período que a decadência da União Soviética tinha acabado de acontecer, a Rússia ainda tinha, né, uma economia mais forte, e aí ela fazia parte deste norte desenvolvido aqui, certinho? E atualmente nós temos uma regionalização que vai envolver outros fatores. Então, eu destaquei aqui, eu peguei um mapa para a gente falar da regionalização por critérios socioeconômicos que nós falamos hoje. Então, hoje nós temos os países
desenvolvidos, que são os países ricos, que são basicamente os mesmos, Canadá, Estados Unidos, atualmente, a gente pode considerar basicamente praticamente toda a Europa, certo? Nós temos aqui a Rússia, que é um subdesenvolvido emergente, mas ela faz parte do G8, como eu já falei muito para vocês, porque ela é um poderio bélico muito forte. O Japão, os chamados tigres asiáticos de primeira e segunda geração, que entram aqui na parte dos subdesenvolvidos, mas que tem uma importância econômica muito grande, e a Austrália, que ainda é dos países desenvolvidos. Depois, eu tenho os subdesenvolvidos. Aí, os subdesenvolvidos, eles vão ser separados em subdesenvolvidos emergentes e os que nós chamamos de primário exportadores, ou a gente usa outros termos também, como PMD, que significa países menos desenvolvidos, tá? Então, dos subdesenvolvidos, os emergentes são aqueles mais importantes economicamente. México, Brasil, Argentina, entra Uruguai e Paraguai por causa da questão do Mercosul, a Turquia, né? A Turquia asiática, basicamente, a África do Sul, a China, Índia e, citei agora há pouco, os países que são os tigres asiáticos da primeira e segunda geração. Vietnã, Hong Kong, Filipinas, parte da Indonésia. Então, são países que tiveram um grande investimento econômico. Então, a indústria faz com que esses países sejam considerados emergentes, ou seja, aqueles que têm condições de um dia emergir e futuramente se tornar um país desenvolvido se houver um bom controle econômico. Por quê? Porque a indústria já está presente e o mercado consumidor é muito grande. Então, a China é um dos países que mais crescem no mundo, ele é um subdesenvolvido emergente, tá? Mas ele é extremamente importante. E os primários exportadores são o restante desses países aqui, ó. Basicamente, esse restante todinho do continente americano, ilhas do Caribe, toda a região, né, da África, com exceção da África do Sul aqui, tá? Esse pedacinho aqui, ó, que a gente fala do Oriente Médio em si, e esses poucos países que estão aqui nesta região do continente asiático. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Foram esses mapas que eu coloquei no texto para vocês. E a partir dessa explicação, essa semana nós vamos desenvolver atividades. Eu espero que vocês estejam com os textos completos para a gente dar a sequência aí. Obrigada.